Como 2 e 2 são 4, sei que a vida vale a pena, embora o pão seja caro e a liberdade pequena. Esse é o início de um poema do Ferreira Goulart, um poeta comunista, até então, que fez parte de um movimento importante de poesia no Brasil, que é o movimento concretista, que teve várias lideranças, os irmãos Campos e assim por diante. Engraçado que o Ferreira Goulart, ele é um dos escritores, né, dos artistas, literatos do Brasil, do Partido Comunista, que depois se torna de direita. Uma coisa estranha. Raquel de Queiroz também fez o mesmo caminho. Bom, isso não tem nada a ver com o tema do Rodar Analisa de hoje, mas eu achei que era uma boa introdução. Então vamos lá. Gente, hoje nós vamos falar sobre o futuro do bolsonarismo e do lulismo. Há pesquisas e situações em curso que dizem, mais ou menos, indicam que Lula e Jair Bolsonaro talvez estejam no seu ocaso político. Vamos tentar fazer uma análise política e sociológica sobre esse fenômeno, ou esses fenômenos. Antes eu queria dizer para vocês para compartilharem o link dessa live para a gente ter bastante debate. Estou acostumado a ser xingado pelos bolsonaristas e às vezes os lulistas tentam me enquadrar. Então eu fico meio chateado porque assim, ser xingado e ser enquadrado por algo que eu não fiz é chato. Então agora eu vou dar alguma chance para eles me criticarem por algo que eu faço mesmo, né? Que é fazer essa análise de hoje. Então, compartilhe esse link para ter mais gente me criticando. Que eu talvez seja masoquista, eu vou ter que voltar para a terapia. E também entre e se inscreva nos nossos canais, no YouTube, no Spotify, no Instagram. Compartilhe, faça o máximo, se inscreva, clica lá no sininho para ser notificado pelos canais toda vez que a gente colocar coisa nova. Bom, o que vem acontecendo? De um lado, nós temos uma polarização que se mantém na sociedade brasileira, uma polarização política e ideológica. É uma polarização que, de certa maneira, ela se cristalizou. Alguns autores, como o dono da Quest, no Instituto de Pesquisa, sugerem, eles usam um termo que se fala hoje na sociologia, principalmente na ciência política dos Estados Unidos, que é calcificação da polarização. O que é essa tal de calcificação? É que a polarização vai ficando tão tensa e de um enfrentamento tão agudo que o que era apenas uma disputa política, ela passa a ser familiar. Ela vai lá para a mesa do almoço de domingo. E ela se calcifica no sentido de que a partir daí a raiva é tão grande do bolsonarista em relação ao lulista, do lulista em relação ao bolsonarista, que se um dos dois fala, não, você viu que bacana aquele carro, o outro não é bacana coisa nenhuma, é um carro porcaria. Ele polariza em todos os temas da vida. Isso faz com que a polarização entre os dois blocos mantenha, de certa maneira, viva a imagem dos seus líderes máximos, no caso Lula e Bolsonaro. Acontece que no subterrâneo dessa calcificação, nós estamos tendo uma corrosão, meio que está enferrujando a figura dos dois. É disso que nós vamos falar. A primeira questão, então, dessa corrosão por baixo da imagem, tem a ver com o governo Lula. As pesquisas, nós tivemos uma sequência de 3, 4 pesquisas que vem revelando que 40%, ao redor de 40%, alguns inclusive um pouco mais, indicam um pouco mais, 40% dos eleitores brasileiros não estão gostando nada do governo Lula. E ao redor de 25% a 28% estão gostando. Ora, os que não estão gostando envolvem também eleitores do Lula. E não só a oposição bolsonarista. Recentemente, uma pesquisa divulgada no Brasil indicou que 35% dos eleitores brasileiros gostam e admiram o PT. Mas acontece que pela primeira vez desde que começou essa pesquisa, 35% dos bolsonaristas ou dos eleitores brasileiros dizem admirar o Bolsonaro e o bolsonarismo.
Então a polarização, de certa maneira, ela se mantém, como eu disse, porém, se são 35% os que gostam do Lula, ou os que não gostam do Lula, apenas 28% estão gostando do governo Lula, e se nós temos 35% que gosta do PT, tem uma margem aqui do eleitorado, pelo menos que está na área de influência do PT e do Lula, que não estão gostando do governo. Então nós temos um problema aqui que o governo Lula está começando a fazer água. Esses índices vêm aumentando. Uma parte dos lulistas, movidos pela polarização emocional, a tal da calcificação, que eu falei agora há pouco, acabam dizendo que as pesquisas não valem para nada. É engraçado que quando as pesquisas são favoráveis, elas valem para bastante coisa, inclusive para divulgar nas redes sociais. Mas quando começam a mostrar uma tendência de queda do apoio ao Lula, já começa a falar que a pesquisa é ruim, tem gente que fala que até eleitor é ruim, o que revela que, assim, para esse pessoal à beira do fanatismo, né, o que prejudica o Brasil é o eleitor, né? Ou seja, se caísse uma bomba que talvez melhorasse a situação do país para esse tipo de raciocínio. Quer dizer, é óbvio que é um raciocínio pouco racional e ele está completamente contaminado por um desejo insano de que eu destrua o mais rápido possível o meu adversário. E para isso eu tenho que enaltecer completamente, sem dado concreto, aquele que eu apoio, que é o vingador que ataca a sombra, né? O lado mal da vida, né? Essa situação do Lula tem a ver com uma série de questões. Uma delas é que o governo Lula ampliou de tal maneira a aliança de governo. Aliança a gente normalmente chama em política os acordos eleitorais. Quando a aliança entra no governo, a gente chama de coalizão. A coalizão que o Lula montou, ela é tão ampla que travou as condições dele de administrar as diferenças. Essas diferenças internas, elas se cristalizaram e, de certa maneira, como o Lula deve ir para a reeleição, sendo a última eleição dele, porque ele vai terminar, se ele vencer, né, as eleições do ano que vem, com mais de 80 anos, né, 84 se não me engano, ele terminará a gestão. Todos sabem que essa é a última eleição dele. E aí a disputa pelo espólio ou pela sucessão já está mais do que viva em todas as forças políticas, inclusive no interior do PT. Veja que a disputa é tão grande que o Lula anunciou, de certa maneira, a nomeação do Guilherme Boulos para ministro da Secretaria-Geral da República, e ele recuou e, nos últimos dias, soltou uma informação de que o Boulos só vai se tornar ministro depois da eleição interna das novas direções, inclusive a direção nacional do PT, que vai ocorrer num desses finais de semana, ou na hora que você está assistindo já deve ter ocorrido. Então, para você ver como que a disputa interna está, envolvendo até a decisão do governo. Gleisi Hoffmann briga com Haddad, Rui Costa se alia a Gleisi Hoffmann, você tem o Lula apoiando o Haddad, você tem ministros, ou seja, é uma situação muito complexa, isso dentro do PT. Imagina fora com os governos de direita. A União Brasil, que tem 3 ministros, já anunciou que 2 saem no final do ano do governo, porque eles são oposição ao Lula. Pode uma coisa dessa? Você ter ministro que é oposição ao governo? A segunda questão é, obviamente, o governo fazendo água, porque as grandes redes de televisão no Brasil, alguns grandes jornais, mas principalmente as grandes redes, se alinharam com o alto empresariado, porque eles são empresas, né? Com o alto empresariado, principalmente paulista, num ataque para controlar a política econômica do governo, embora eles gostem do Haddad. Mas eles querem diminuir todos os investimentos em política social no Brasil para ter mais recursos. Eles dizem que é para conter a inflação, né? Na verdade, não é bem isso, mas o que eles querem é, de qualquer maneira, ganhar mais dinheiro. Então, isso faz com que a imagem do governo Lula fique muito debelada. E uma das pesquisas revelava
que mesmo com muito boas notícias, o eleitor que é afeto ao lulismo, ao campo progressista, não está sentindo que essas boas notícias, que são boas mesmo, vários programas, mais de 12, muito importantes que o governo Lula vem desenvolvendo, elas de fato afetam a sua vida. E uma notícia ruim, como foi o caso lá atrás do PIX, agora com a fraude do INSS, ela ganha um volume muito maior na cabeça do eleitor que está muito focado no dia a dia e na sociedade do espetáculo que a gente vive agora pelas redes sociais. E o bolsonarismo? O bolsonarismo, por sua vez, continua firme e forte. Porém, Jair Bolsonaro está cada vez mais débil e fraco. O que está acontecendo? O Jair Bolsonaro, em primeiro lugar, não pode mais ser candidato no próximo ano. E por causa disso, o que está acontecendo no governo Lula está acontecendo no bolsonarismo. As diversas hienas que já estão pensando no espólio do Jair Bolsonaro já estão mordendo o braço, a orelha. O Jair Bolsonaro, de certa maneira, jogou o filho dele para os Estados Unidos, como ele tinha feito em 2014. Em 2014, portanto, muito antes do processo eleitoral de 2018, ele manda pela primeira vez o Eduardo Bolsonaro para os Estados Unidos para tentar aproximar do Steve Bannon. Tem registro, inclusive numa matéria feita pela revista Piauí, tem lá o registro da reunião e tudo mais, né? E ele de novo se reúne em 2018. De qualquer maneira, ele agora está nos Estados Unidos e ele fez uma declaração, dentre várias, né, que é o estilo Trump, né, de ser, né? Fica falando um monte de bobagem que ninguém mais nem acredita nele, nem a família dele, né? Mas o Eduardo, no meio da história, o Eduardo Bolsonaro fala que ele está lá para trabalhar a reação do governo Trump e das grandes empresas, né, da área da internet, de redes sociais, plataformas e tal, trabalharem no ano que vem contra a reeleição do Lula. Isso significa que, de uma certa maneira, o Jair Bolsonaro, algumas matérias na grande imprensa já dizem isso, já caiu a ficha de que ele não é mais candidato. Dizem que ficou claro que ele não tem chance nenhuma quando o STF cortou as asinhas do Ramagem, que tentou emplacar no Congresso Nacional uma anistia, mais ou menos assim, né? Dizendo que ele não pode ser julgado por ser parlamentar. Só que o STF falou, tudo bem, o que ele cometeu de crime depois que ele se elegeu é uma coisa, mas ele cometeu um monte de crime antes, e ele vai ser julgado, né? Como está sendo, né? Aí caiu a ficha do Bolsonaro. Nós temos dentro do bolsonarismo uma série de ataques e frentes pelo espólio e pela coroa do Jair Bolsonaro. Eu já falei da família, tem a briguinha interna familiar da Michelle, que pelo jeito não é flor que se cheire, né? Talvez não seja nem flor, brigando com todos os filhos, principalmente com o Carluxo, né, do Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro de um lado, o Flávio Bolsonaro de outro, tem uma briga interna, mas você tem o principal líder que a gente já comentou aqui num outro o da Analisa, que é o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Ele é o principal ponta de lança que vem flertando se vai ser candidato em 2026 à presidência ou não, se ele vai à reeleição, que hoje o que eu ouço aqui, isso é o que está mais firme no processo decisório, porque se ele perde para o Lula, ele perde o controle do estado de São Paulo e ele some, né? Porque ele não está ainda consolidado como nome do campo da extrema-direita, né? Mas como governador ele tem muito peso, né, político, né? Inclusive tem o comando do Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, né? Então assim, tem o Nicolas Ferreira, que também fica mordendo o calcanhar da família Bolsonaro. Nós temos outros nomes, como o coitado do Zema, né? Que tenta fazer de tudo. Às vezes eu fico com dó. Eu moro em Minas, ele tem muita força junto ao agronegócio, o alto empresariado de Minas Gerais, mas ele tenta, né? Coitado. Nós temos outros coitados, como o Ronaldo Caiado, o homem do cavalo branco. Quem não tem a minha idade não deve estar entendendo o que eu estou falando, mas é que ele foi candidato a presidente em 89, foi um fracasso total, retumbante da campanha dele. Acho que ele ficou em 10º lugar, mas o fato é que ele fazia campanha
num cavalo, igual o Zorro. Também você não sabe o que eu estou falando. Vai no Google, pô. Você está achando que eu vou entregar tudo aqui? Mas o fato é que ele aparecia com o cavalo empinando assim. Pode um negócio desse, bicho? Ronaldo Caiado, Napoleão, Zorro. Bom, o fato é que esse é outro que tenta, né? Tem um monte de gente, Ratinho. Eu já falei, como é que pode um cara... Imagina, presidente da República, senhor Ratinho, né? Vai ficar mal. Isso daí é nome de filme para criança, norte-americano, ou então francês, sei lá. Mas nome de presidente, Ratinho, não pega bem, né, gente? Bom, de qualquer maneira é isso. Tem muita gente desse campo tentando e que vem criando problemas. Mas eu quero juntar uma informação do que está acontecendo no embate do bolsonarismo com o lulismo. E aí, daqui a pouquinho nós vamos passar aqui uma matéria, eu vou ler alguns trechos, que foi publicada pelo Intercept a partir de um acompanhamento que foi feito, de um treinamento de bolsonaristas em Fortaleza, no Ceará, pelo PL. E aí eu gostaria de comentar um pouquinho para vocês entenderem o que está nessa trama e o que está no bastidor, porque eu estou falando exatamente o que está acontecendo no subterrâneo, né? Porque a calcificação ainda alimenta, como eu disse, a polarização Lula-lulismo, Jair Bolsonaro-bolsonarismo no Brasil. Mas lá no subterrâneo está começando a corroer, como eu disse, essas bases dos dois. Então eu vou pegar e ler algumas passagens dessa matéria. Bom, vamos colocar na tela aí para você acompanhando. É uma matéria feita pelo Sérgio de Souza, um jornalista do Intercept, acompanhando um treinamento que o PL de Fortaleza fez sobre Big Techs e sobre inteligência artificial no uso na política. Então vou ler aqui algumas passagens. Primeiro, representantes do Google e da Meta ensinaram... Do Google e da Meta, hein? Mané! Não é do Zequinha que fica lá no computador, 12 anos, candidato a hacker. Não, é do Google e da Meta. Ensinaram técnicas de inteligência artificial para influenciar as redes. Nesse evento aí do PL. O evento reuniu políticos, influenciadores e ativistas bolsonaristas, escancarando a parceria das Big Techs com a extrema-direita. As oficinas do Google e da Meta, Google e Meta, eu sei que o nosso pessoal deve querer me matar, porque eles começam a rodar o texto, aí eu coloco uns cacos, aí eles têm que parar, voltar, tal, mas eu prometo que eu vou ler melhor aqui. As oficinas do Google e da Meta mostraram como gerar imagens e vídeos ultra realistas, corrigir textos e criar posts virais. Sim, os participantes aprenderam a usar a inteligência artificial para manipular conteúdos e discursos, em meio a gritos de "volta capitão" para Bolsonaro. Lá, influenciadores e militantes aprendiam a usar a inteligência artificial para divulgar narrativas e mobilizar seguidores, um arsenal digital em preparação para 2026. O Bolsonaro, que encerrou o evento, celebrou a presença das Big Techs. Disse ele: "Estão do lado certo." Isso aí lembra Star Wars, alguma frase, eu já ouvi essa frase. Os palestrantes chamaram a inteligência artificial de nova arma para a comunicação política, e quem estava lá saiu com a receita para usá-la. O WhatsApp Business, por exemplo, foi apresentado como ferramenta de convencimento, além de mero mensageiro. Influenciar e vender ideias virou mantra. A inteligência artificial se tornou aliada para impulsionar vídeos e gerar engajamento. As cadeiras, autoridade na frente do palco, eram reservadas a influenciadores bolsonaristas. Bolsonaro elogiou o trabalho deles. Abre aspas, "vocês são a chama da vitória." Gente, como esse pessoal exagera, né? É uma verborragia, é uma energia gasta com esses adjetivos. Você sabe que no jornalismo a gente aprende que quando você tem uma matéria com muito adjetivo é porque você não tem substantivo, você não tem conteúdo, né? Bom, não precisa dizer muita coisa, né? Quem não tinha credencial de influencer era convidado a se retirar. Bom, a minha questão aqui é o seguinte, gente, voltando aqui para mim. O que eu quero destacar é que nessa guerra nós temos, portanto, o subterrâneo, e nós temos subterrâneo do subterrâneo, como se fosse dois estacionamentos, garagem 1, garagem 2, né? O primeiro subterrâneo eu já citei aqui,
Esse primeiro subterrâneo é a corrosão da figura do Jair Bolsonaro como líder maior do bolsonarismo e do Lula como líder maior do lulismo. Eu estou falando de tal maneira que eu estou tentando dizer para vocês que o lulismo e o bolsonarismo eles vão continuar como um campo de centro-esquerda amplo, né, com uma visão muito específica de políticas de Estado, reformista, assim por diante, e o bolsonarismo como uma concepção de extrema-direita. O Brizola falava de socialismo moreno, eu vou falar aqui de extrema-direita morena, né? Ou seja, um jeito daquela ginga de futebol, meio cantando samba no final do dia, tomando chopinho e tal, mas é uma extrema-direita, né? Esses dois campos eles vão continuar. Eu não vejo muito espaço para a tal da terceira via, que é o centrão, né? Que é meio que baixo clero e meio arena, né? Se eles ganham uma eleição ou outra, eles não têm condições de se projetar nacionalmente, porque eles não afetam os corações e mentes. Eles têm habilidade para estar junto aos prefeitos e assim por diante, né? Mas eles não conseguem projetar uma imagem. É o problema do PMDB, né? Com Ulisses Guimarães e Quércia, os dois foram candidatos a presidente e não chegaram nem a 5%. Se chegaram foi um pouquinho mais que 5% do total de votos, ou seja, um fracasso. Por quê? Porque eles tinham poder local, mas eles tinham uma disputa tão grande em relação aos seus vários caciques, que quando tinha um nome para candidato a presidente, a maioria dos outros caciques de jornal falaram, colocar uma azeitona na empadinha desse cara, não vou não, aí os paulistas vão ter muito poder, e aí eles iam para a campanha ou do PSDB ou do PT, né? Esse é um problema também que afeta o centrão, né? Então, de certa maneira, ou eles vão se aliar, o que é mais provável, com o bolsonarismo, ou parte vai para o lulismo e continua a polarização. Esse é a G1, mas tem o G2. O G2 é a inteligência artificial. Por isso que a gente trouxe essa matéria para vocês. E nesse caso o PL saiu na frente. O PT faz cursos de comunicação, de preparação para as eleições, que é muito FGV, sabe? Aquele cursinho com apostila bonita, né? O cara vem com gel no cabelo, né? Aquelas frases feitas, né? Umas oficininhas tipo Pavlov, entende? Assim, tá aqui o bife, e você começa a salivar, né? É tudo arrumadinho e tal. O PL tem sangue nos olhos. Quando ele pega e vai para Fortaleza, olha, Fortaleza, cara. Quando ele vai para Fortaleza, ele está atacando o reduto do lulismo, não é? Imagina, o ministro da Educação é do Ceará, né? Os bolsonaristas estão cercando o Ciro Gomes. O Ciro Gomes está se aproximando do bolsonarismo, né? Inclusive já começou a ter ciumeira dentro do campo bolsonarista por causa da aproximação com o Ciro Gomes, né? Então veja que nesse momento eles estão ensinando a usar inteligência artificial. Sabe o que é inteligência artificial? Outro dia eu estava conversando com um técnico da área e ele pega e fala assim, fala uma frase aí qualquer. Eu falei, fala qualquer coisa aí. Aí eu falei qualquer coisa. Dali a pouco ele volta. Dá uma olhada no que você falou. Ele pôs a minha voz falando um monte de coisa que eu não falei. Umas pataquadas. Eu falei, o que é isso, bicho? Eu falei, inteligência artificial. Vocês entenderam o que eu estou falando? Eu crio uma realidade paralela que ela é tão verossímil que eu demoro uns 10 anos para explicar que aquilo não sou eu. Vai instalar dúvida. E aí você também faz isso para destruir alguém, mas você faz isso para construir o homem do futuro, a mulher do futuro. Uma pessoa perfeita, que através do algoritmo, eu sei o que a maioria dos eleitores gostariam que fosse uma pessoa, né? Uma pessoa com uma verruga aqui no nariz, uma sobrancelha que sai um pouco, ele não é muito certinho, ele é mais ou menos, mas ele é gente boa, tem cara de honesto, mas ao mesmo tempo é duro. Você vai construindo essa imagem através dos algoritmos e a partir daí você joga para a inteligência artificial. Vocês não imaginaram que a gente vai acabar votando numa pessoa que não existe? Na verdade é uma total fabricação, até a roupa dele. Então assim, vocês pensam que isso aí já não se tentou sem inteligência artificial? O movimento 5 estrelas que vocês estão vendo aí
um pouco na tela quem é esse cara, o Pepe, que era o líder, tinha por trás de si um monte de técnicos nessa área de programação na internet, e eles começaram a construir o discurso dos líderes do Movimento 5 Estrelas a partir das opiniões postadas num site que eles criaram, para a base deles. Então eles faziam perguntas, as pessoas iam postando, como se fosse agia como se fosse um formulário, né, eletrônico, né? E eles captavam as principais respostas e construíam um discurso para os líderes que tinha a ver com o que a maioria dizia, e não exatamente com o que o movimento acreditava. E com isso eles angariavam o que o Gramsci um dia chamou de discurso hegemônico. Para o Gramsci, discurso hegemônico é: você pega a fala de um aqui, o interesse do outro ali, um discurso de outro aqui, e junta e cola, o Gramsci chama de cimento, cola tudo num discurso em que todos se veem, pelo menos em parte do discurso. É um discurso que cimenta as várias intenções. Tal. Agora você pode fazer pela inteligência artificial. Esse é o mundo que está sendo vislumbrado na política, e por algum motivo o Brasil está na liderança, né? Enquanto os Estados Unidos tem esse caquético do Trump aí, que fica falando, acabamos com a bomba, depois o vice-presidente dele fala, não acabou com a bomba do Iraque não, do Irã não, né? Ou seja, ele é desmentido pelo próprio governo, né? Aí ele fala, acabamos, aí ele continua, acabamos, e todo mundo fala, não acabou não, né? Enquanto os Estados Unidos estão nessa brincadeira aí, de soltar bomba aqui, de falar mal ali, aqui no Brasil a experimentação está em Fortaleza. Você entendeu? Bom, qual que é o futuro? Eu não vou falar do futuro do bolsonarismo, porque, como eu disse, é uma disputa incerta. Mas eu vou falar do campo progressista, nem vou falar do lulismo. Eu acho que a tendência do lulismo é se desgastar bastante, e pode ser que uma renovação interna esteja em curso, porque vai ter um desgaste muito grande. Principalmente na eleição do ano que vem, e caso o Lula se reeleja, vai ter um quebra-pau imenso, porque, como eu disse, vai ser o último governo do Lula. Aí começa mesmo uma disputa gigantesca nesse campo, né? Pode ser que aí tenha uma renovação. Mas para o campo progressista tem uma questão central. A questão central é como colar o bolsonarismo. Eu já expliquei com a história da inteligência artificial. A questão é como que o campo progressista casa o local com o global. Como é que eu junto os interesses que existem no Brasil, das mulheres que moram na periferia e que cuidam sozinhas das famílias, e que tem 2 ou 3 filhos, pega na creche, trabalha o dia inteiro, pega um ônibus, um metrô para trabalhar, sempre está correndo atrás do prejuízo. Ela tem interesses. O pessoal da Amazônia, que está vendo, inclusive agora, a discussão sobre extração de petróleo, como é que eles têm interesses? O pessoal que mora nas favelas, né, que nos últimos anos vislumbrou a possibilidade de ter uma vida muito mais confortável, né? Eu lembro de entrar na casa de um dos líderes da CUFA, e as filhas deles com bonecas que vieram dos Estados Unidos, porque o cara foi para os Estados Unidos, voltou com as bonecas. Agora a gente já tem isso no Brasil, né? Aquela coisa da boneca que parece gente mesmo, negras, né? E assim, eu nunca tinha visto, né? Porque aqui no Brasil agora tem, mas não tinha, né? Então assim, e elas moram numa favela importante de uma comunidade, né, importante de Belo Horizonte, perto da minha casa, inclusive. Então, o pessoal que mora na favela ou nas periferias de São Paulo, né, que grande parte tem um orgulho danado de ser periferia. Eu lembro de Jorge batendo no peito, eu sou perifa, né, quero ver entrar aqui sem falar comigo, tal, né. Então nós temos interesses locais. Como é que o campo progressista trabalha com essa agenda completamente pulverizada que nós temos nesse Brasil, de dimensões continentais, depois da destruição do mundo do trabalho assalariado, né, desses últimos 10, 20 anos? Como é que a gente, das reformas trabalhistas, administrativas e tal, do serviço público também,
Como é que a gente reconstrói um projeto global ou nacional que dê uma identidade única, como foi naquele período dos anos 80 e 90, de um país possível, respeitando as pautas individuais? O truque aqui é como que eu enxergo nessas lutas um fio da meada para puxar todos para cima. A Cultiva está vendo na questão da privatização da gestão das escolas públicas. Talvez esse seja o fio, pelo menos na área urbana, porque ao mesmo tempo que a gente defende gestores que estão sendo perseguidos porque eles são queridos pelas comunidades locais, a gente fala com as famílias sobre o que é educação e critica o IDEB, que é a porta de entrada para as grandes empresas da educação. Talvez esse seja um dos fios, não é o único, mas eu estou só falando onde que nós da Cultiva verificamos o fio que eu estou falando, vocês entenderem qual é a técnica que eu estou propondo aqui, qual é o método. O bolsonarismo, vocês viram, já pegou, é inteligência artificial. Eles vão ler o que os algoritmos trazem para eles sobre o perfil querido pela maioria dos brasileiros que votam na extrema-direita ou que têm dúvidas sobre o campo progressista e vão construir uma imagem completamente artificial de alguém que fala para eles. Em 2018, a Isabela Calil, vocês estão vendo aí a pesquisa, a capa da pesquisa, que é da Faculdade de Sociologia Política de São Paulo. Em 2018, durante a eleição, ela começou a fazer pesquisas, ela é antropóloga, e ela revelou que o bolsonarismo trabalhava 16 perfis diferentes. 16, gente. Nós vamos mostrar até na tela os 16 aqui. E a partir daí, ele montou uma campanha, inclusive pelas redes sociais, individual para cada um desses 16 perfis, que envolviam milhões de pessoas. Por exemplo, as bolsogatas, mais as veinhas de Taubaté, né, as católica exagerada, né? E assim por diante. Então, o bolsonarismo já começou a trabalhar essa segmentação há muito tempo, tentando unificar no discurso de um candidato. O campo progressista, pela sua concepção, pelos seus métodos, pela sua identidade, tem que construir essa política também, porque o lulismo e o bolsonarismo vão continuar, mas sem os seus pais. Se você gostou, divulga o link desse Rodar Analisa para todo mundo, inimigos, amigos, mais ou menos, e assim por diante. Se inscreva nos nossos canais e clica no sininho. Até! Esse programa é um oferecimento do Instituto Cultiva, mais de 20 anos com foco na educação para a cidadania e participação social. Saiba mais no site institutocultiva.com.br.